Olá, pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson e nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Vocês estão prontos aí? Antes de começarmos, vamos dar um oi aqui para o Paulo, que está conosco. Tudo bem, Paulo? O Paulo vai nos acompanhar interpretando a nossa aula em Libras. Não podemos também deixar de lembrar, se você não está acessando a internet e assiste essa aula só pela TV, entre em contato com a sua escola para verificar o procedimento com as suas atividades impressas. Já se você tem acesso à internet e está usando o Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória. É ela que vai garantir a sua presença na nossa aula. E, sempre que possível, sempre que puder, participe do meeting com o seu professor. É muito importante porque ele também complementa o conhecimento que a gente traz na nossa aula. Vamos lá, então? Na aula passada, vamos dar uma relembrada do que nós conversamos. Nós falamos sobre o slackline. Lembrando que nós estamos tratando daquelas atividades, daquelas práticas corporais de aventura na natureza e urbana, né? Nós aprendemos que o slackline, ele se adapta, pode ser praticado tanto na natureza quanto no ambiente urbano também. Vamos dar uma relembrada? Olha lá. O slackline é um esporte que consiste em equilibrar-se sobre uma fita suspensa acima do solo e fixada em 2 pontos. O objetivo do atleta é atravessar a fita e, em alguns casos, realizar manobras sobre ela. Waterline, highline, trickline e longline são modalidades do slackline. E a gente lembrou também que num outro conteúdo nosso aqui da Educação Física, a gente já tinha conversado sobre o slackline. Lá quando nós falamos da ginástica circense, que nós falamos do equilibrismo, da corda bamba, lembra? A gente lembrou disso na aula passada também. E hoje nós temos uma nova atividade, né, uma nova prática corporal de aventura urbana. Oh, que nome comprido, né? Vamos ver qual é? Nós vamos tratar do parkour. O parkour, ou le parkour, é uma modalidade que significa a arte de deslocar-se de um ponto para o outro rapidamente, usando técnicas para saltar os obstáculos como rampas, escadas, muros, corrimãos, calçadas, árvores, qualquer lugar onde se possa escalar e explorar apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. Olha só, uma coisa importante agora. A gente aprendeu que nessas atividades, né, de aventura, aquilo que une elas, o que é comum a todas elas, é o risco, né, o perigo. E no parkour não é diferente. Mas a diferença do parkour é que nas outras modalidades é comum o uso de algum equipamento de segurança. Aqui no parkour a gente vai ver que não, certo? O praticante, ele faz os seus saltos, né, as suas passagens, mas não usa nenhum equipamento de segurança. Por isso, essa é uma atividade que exige grande responsabilidade do praticante. Por quê? Tudo pode ser um obstáculo, né? Uma escada, um corrimão, um vaso, né? E ele tem que ser transposto, né? Passar por esse obstáculo. Por isso, tem que haver uma grande responsabilidade, um cuidado. O praticante de parkour, ele não pode esquecer da segurança, ok? Então vamos lá. O nome parkour tem origem na palavra francesa parcours, significa percurso. Essa modalidade foi criada na França por volta de 1980 por David Bailey, esse que nós estamos vendo na foto. A atividade física, ela foi inspirada num método de ginástica natural idealizada por um outro francês chamado Georges Hebert, chamado de parkour militar, muito utilizado pelo exército francês. Então, o primeiro uso do parkour, né, para quem ele foi pensado inicialmente, era para ser uma atividade militar, um treinamento militar.
porque entendia-se que os militares eles precisavam ter, né, essa capacidade de passar por esses obstáculos, né, urbanos, né, por esses obstáculos que nós temos nas nossas cidades, de forma rápida, né, sem ter que ficar contornando. Então, a primeira ideia do parkour era para servir como um método de treinamento militar, ok? David Bailey, então, ele estruturou uma série de movimentos físicos com a proposta de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados, né? Então, essa é a ideia principal. Tudo vira um obstáculo, tanto no meio urbano quanto no meio rural, né? Ou junto à natureza. A modalidade ficou assim mais popular nas cidades, tá? Hoje, no meio rural, ela não é assim tão praticada, mas nas cidades tem sido muito praticada, tá? Principalmente nas grandes cidades, ok? Uma praça, por exemplo, o banco da praça, a mesa da praça, a escada, o chafariz, né? Tudo aquilo que compõe o mobiliário daquela praça viram obstáculos, né, para o praticante do parkour, certo? No Brasil, a modalidade ficou conhecida por volta de 2004. Olha como essa modalidade ela é recente, como esse esporte é novo, principalmente aqui no Brasil, né? A gente viu que ele foi criado na década de 80, mas só em 2004, mais de 20 anos depois, é que foi aparecer aqui no Brasil, por vários praticantes que se identificaram com esse esporte. Nesse período foi criado o primeiro site de parkour. Então é interessante isso, né? A gente entende aí que o parkour, né, ele foi divulgado, talvez um dos primeiros esportes divulgados através da internet. Até por ele ser um esporte tão novo, né, a divulgação dele também foi diferente. Então foi através da internet, né, dos sites que foram sendo criados na internet, é que o parkour começou a ser mais conhecido, ok? Esses praticantes, então, foram se adaptando ao estilo, né, e formando grupos nas cidades. A cada dia foram surgindo adeptos a essa nova modalidade. Primeiro exercício nosso, então. Vamos conversar um pouquinho para a gente entender aí, né? Vamos exercitar, ver se a gente entendeu até aqui um pouquinho sobre o parkour. Então, vamos lá. Qual era a proposta de David Bailey quando estruturou o parkour? Criar um tipo de treinamento militar, alternativa A. Alternativa B. Utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados. Alternativa C. Desenvolver uma forma de ginástica natural em contato com a natureza. Ou, alternativa D, criar um novo estilo de vida e de exercício para o corpo. Então, nós vamos dar alguns minutinhos para vocês relerem novamente o exercício, resolverem e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Até mais!
Já voltamos. Você conseguiu resolver? Né? Conseguiu encontrar a resposta certa para o nosso exercício? Vamos para a correção então? Qual era a proposta de David Bailey quando estruturou o parkour? Alternativa B. Utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados, né? Então, esses obstáculos não seriam criados, mas os próprios elementos, já que estavam naquele ambiente, é que seriam utilizados como obstáculos, né? Que são utilizados como obstáculos. Então, essa era a proposta do David Bailey ao criar o nosso parkour. Continuamos, então? O praticante do parkour é chamado de tracer, ou traçador em português. Seu objetivo é tentar encontrar um meio de fazer os caminhos que as pessoas normalmente fariam andando, de maneiras diferentes. Para isso, ele observa o caminho a ser percorrido e traça uma trajetória. Então, a ideia principal é o seguinte: eu não vou contornar os obstáculos, né? Eu vou tentar passar por cima deles ou por baixo deles, tá? Mas eu não saio fazendo isso aleatoriamente. O que o tracer tem que fazer antes? Ele faz uma avaliação do percurso. Então, antes dele sair pulando, ele caminha pelo percurso que ele, né, pretende fazer, conhece os obstáculos, avalia a altura do obstáculo, avalia qual é a melhor forma de transpor esse obstáculo, tá? Depois que ele faz toda a sua avaliação, ele traça o seu caminho, por isso tracer, né? Ele é um traçador, ele traça o caminho que ele vai percorrer. E daí sim, conhecendo todos os obstáculos, conhecendo o risco que ele estará se expondo, né? E conhecendo a sua capacidade de superar esses obstáculos, é que ele fará o seu percurso, tá? Então, o esporte ele não é feito assim aleatoriamente. Ah, hoje vou fazer parkour, saio, começo a pular por cima de cadeira, de sofá, né, de mesa. Não, a ideia não é essa. Eu antes avalio, traço o meu caminho, conheço os obstáculos para daí fazer o meu percurso, ok? Isso que é conhecer a sua possibilidade e poder fazer o esporte com responsabilidade, ok? O parkour recebe muitas críticas por ser considerado um esporte de alto risco. Mas é preciso grifar que os praticantes experientes dificilmente se machucam, pois calculam todos os riscos antes de realizarem suas manobras, embora alguns riscos sempre existam. E qual é o perigo se eu não fizer essa avaliação? Olha só essas duas imagens, esses dois GIFs que eu trouxe aqui para nós. Olha só, no primeiro, o que ele vai tentar fazer? Acaba batendo no telhado e caindo lá embaixo, né? Porque não fez uma correta avaliação antes do obstáculo a ser passado, ok? No segundo GIF, né, o que parecia ali, ó, um simples banquinho, passar por cima de um banquinho, colocando o pé. Mas também não houve uma avaliação adequada, né? E eu acho que ele acabou com uma tremenda de uma dor de cabeça, tá? Então, por que eu trouxe essas imagens para vocês, né? O parkour, ele é interessante, muito bacana de se fazer, mas nós temos que agir com cuidado, né? Avaliar o nosso percurso, avaliar o obstáculo, para daí poder tentar passar. E sempre conhecer as suas possibilidades. Não querer fazer mais do que a nossa condição, do que nós conseguimos fazer, ok? Então, embora, né, haja um risco, como toda atividade de aventura, esse risco tem que ser muito bem calculado. Aqui no parkour ainda mais, porque nós não temos nenhum equipamento de segurança envolvido, ok? Essa prática traz como benefícios o fortalecimento dos músculos, desenvolvendo a agilidade, a concentração, o dinamismo, a força de vontade, fortalecendo o corpo e a mente de forma integral. Então, olha só, é uma atividade muito boa para o nosso corpo,
fortalece os nossos músculos, né, nos dá força, melhora a nossa agilidade, a nossa concentração nos movimentos, né, a nossa coordenação. Tudo isso a gente está treinando ao praticar o parkour. Mas isso tem que ser feito, repito, com responsabilidade e cuidado, ok? Existem técnicas específicas que marcam o parkour como esporte. Por exemplo, os saltos, os rolamentos, as aterrissagens, os equilíbrios e as passagens. O que são os saltos? Sempre que o tracer vai passar de um nível, né, mais baixo para um nível mais alto, ele faz um salto, tá? Também nós temos o salto em distância, quando eu preciso passar por um obstáculo mais distante, né, mais longo, então eu preciso fazer um salto mais longo, né? Os rolamentos e aterrissagens. Depois do meu salto, eu vou aterrissar, certo? Então essa aterrissagem pode ser direto no solo, com os meus pés, simplesmente aterrizo, mas eu também posso fazer uma aterrissagem seguida de um rolamento, né? Parecido até com alguns movimentos de lutas, por exemplo, a queda do judô, né? Então, ao cair no chão, eu grupo o meu corpo, me abaixo e faço, junto com essa aterrissagem, um rolamento, tá? Principalmente se eu faço uma queda de um nível mais alto para um nível mais baixo, né? Eu tenho essa ação da gravidade também, né? Aumentando o meu peso, aumentando a minha velocidade, a aterrissagem pode ser feita com esse rolamento, tá bom? Para evitar ele se machucar, certo? Equilíbrios e passagens. Equilíbrios é, por exemplo, você andar por um murinho muito estreito, né? Você está fazendo um equilíbrio. E a passagem é quando você, por exemplo, salta de um obstáculo para o outro, né? Então, você está se equilibrando num determinado obstáculo, num muro estreito, e salta desse muro, por exemplo, para um banco ou para uma lixeira, né? Então, essa é uma passagem, quando você vai de um obstáculo para o outro, ok? Deu mais ou menos para entender quais são esses elementos? Então, saltos, rolamentos, aterrissagens, equilíbrios e passagens, ok? Segundo exercício nosso. Em relação à segurança na prática do parkour, qual a alternativa incorreta? Olha, atenção aqui. Qual é a alternativa incorreta, né? Que não está de acordo com a prática do parkour, a gente falando de segurança. Alternativa A. O praticante deve avaliar os riscos e realizar suas manobras com segurança. Alternativa B. O praticante não deve considerar a segurança, pois quanto mais radical, melhor. O que vale é a aventura. Alternativa C. O praticante, o tracer, ao traçar a sua rota, deve buscar um caminho desafiador, mas seguro. E a alternativa D. Liberdade e responsabilidade andam juntas, mesmo em práticas de aventura. Então, de novo, vocês terão um tempinho para reler o exercício, logo a gente volta para corrigir.
Já estamos de volta. Você conseguiu identificar qual das alternativas está incorreta com relação à segurança no parkour? Vamos corrigir? Olha só. O praticante não deve considerar a segurança, pois quanto mais radical, melhor. O que vale é a aventura. Não, essa ideia, esse raciocínio não tem nada a ver com a prática do parkour. Usando esse raciocínio aí, com certeza você vai acabar se machucando. Essa ideia, ela não é uma ideia segura. E eu só queria chamar aqui para a alternativa D, que diz assim: liberdade e responsabilidade andam juntas, mesmo em práticas de aventura. Tá? Então essa ideia de que liberdade e responsabilidade andam juntas é algo que você pode levar para a sua vida. Converse aí com os seus pais ou com um adulto e pergunte para ele se isso não é verdade. Liberdade e responsabilidade sempre andam juntas. Se a gente demonstra responsabilidade, a gente acaba ganhando mais liberdade, tá bom? Vamos continuar na nossa aula? Terceiro exercício nosso, então. Quais são as técnicas que marcam o parkour como esporte? Lembra que a gente conversou ali? Quais são essas técnicas que identificam o parkour como esporte? Alternativa A, as corridas, os saltos e os arremessos. Alternativa B, os lançamentos de objetos que devem atingir um alvo. Alternativa C, a técnica e a plasticidade dos movimentos executados. Ou a alternativa D, os saltos, os rolamentos, as aterrissagens, os equilíbrios e as passagens. Mais um tempinho para vocês responderem, a gente volta já com a correção. Já voltamos. Conseguiu responder? Vem comigo então. Quais são as técnicas que marcam o parkour como esporte? Os saltos, os rolamentos, as aterrissagens, os equilíbrios e as passagens. Lembra? A gente conversou sobre essas técnicas um pouquinho antes do exercício. Revisando então, estamos chegando no fim da nossa aula sobre o parkour. Então o parkour tem origem no termo francês parcours, que significa percurso, inspirado no treinamento dado aos militares e é um método de ginástica natural. Utiliza elementos rurais e urbanos como obstáculos e o praticante deve avaliar os riscos e realizar as manobras com segurança. Lembram daqueles vídeos que eu sempre trago para vocês no final da nossa aula? Olha só. 3 vídeos muito interessantes, vale a pena vocês darem uma olhada. O primeiro é uma equipe fazendo parkour nos telhados de Paris. Você gosta daquele desenho do Miraculous, da Ladybug? Eu tenho certeza que você assiste. Então, olha só, veja esse parkour lá nos telhados de Paris. E outros 2, um também nos telhados agora do Rio de Janeiro, e o último mostra um parque de parkour lá na Disney. Pessoal, vale a pena assistir esses vídeos, complete o nosso conhecimento com os vídeos, tá bom? Ficamos por aqui, tchau para vocês, até a próxima aula.